Saudações, bem-vindos a mais um episódio da nossa temporada do estudo das profecias práticas. E este é o nosso 14º episódio. Vamos dar continuidade ao assunto que introduzimos no tema passado. Falamos sobre a segunda besta do Apocalipse, capítulo 13. Nós entendemos que, de acordo com o contexto bíblico e histórico, representam os Estados Unidos da América, que surge no mundo, surge na história, com uma única missão profética, que é restaurar a supremacia da primeira besta. Convido vocês a uma oração neste momento, a fim de buscarmos a direção de Deus para a compreensão deste tema super importante. Pai de amor, em Tua presença estamos agora. Pedimos que o Santo Espírito possa lavar nossa mente de toda distração mundana, para que possamos compreender este assunto importante, que acima de tudo possamos estar preparados para tomarmos a decisão ao seu lado. Guia-nos, ó Pai, até o fim, em nome de Jesus. Amém. Bem, queridos irmãos, Apocalipse capítulo 13, verso 12. Lemos: exerce, a segunda besta do Apocalipse, exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Qual é a nação no mundo hoje que dita as regras do jogo, assim como Roma ditou as regras do jogo na Idade Média? Os Estados Unidos da América. Há dúvidas? E continua. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Como a Bíblia é detalhista, para que não haja dúvidas aqui. Os Estados Unidos da América, como a segunda besta, surge para fazer com que a terra adore. A questão nos últimos dias é a adoração. Adore a primeira besta do capítulo 13 de Apocalipse. A besta que subiu do mar. Aquela que, ferida a espada em 1798, foi curada em 1929. Está isto claro? Está isto claro? Agora, como é que isso será possível? Lemos juntos aqui a primeira emenda da Constituição americana, que separa, por exemplo, igreja e Estado. Sim, a igreja não pode influenciar os assuntos do Estado, nem o Estado influenciar a liberdade religiosa. É uma nação que parece cristã, que defende princípios cristãos, liberdade religiosa para todos. Mas a Bíblia diz que fala como o dragão. Mais cedo ou mais tarde, esta nação americana vai imitar os princípios da primeira besta, oferecendo assim um campo de ação para a primeira besta, Roma. Eu não vou poder detalhar toda a história aqui. Vamos fazer um resumo bem rápido. Queridos, nós vimos, no tema passado, mais uma vez volto a dizer, que os Estados Unidos da América aparentemente não queriam nada com o Vaticano durante a sua história. Quando, por exemplo, um dos papas enviou um bloco de granito para ser colocado no monumento a Washington, o povo americano protestou. Pegou o bloco de granito e foi lançar nas águas do rio Potomac, dizendo: não queremos Roma na América. Mas ao longo do tempo as coisas foram mudando. As coisas foram mudando. A profecia se cumpre ao longo do tempo. Lemos aqui uma passagem neste livro. Relações informais recomeçaram em 1939. Relações entre os Estados Unidos da América, a segunda besta, e o Vaticano, a primeira besta. Tem que haver esse relacionamento para que a profecia do Apocalipse 13 se cumpra. Relações informais recomeçaram em 1939, quando o presidente Franklin Roosevelt apontou Myron Taylor como seu enviado pessoal junto à Santa Sé. Isto era impossível há poucos anos atrás. Não. O povo americano não queria relação diplomática com a Santa Sé. Em 1981, o presidente Reagan nomeou para o posto um católico, William Wilson. E Wilson serviu até 1984, quando o Vaticano e os Estados Unidos da América começaram a ter plenas relações diplomáticas. E Wilson se tornou o primeiro embaixador dos Estados Unidos da América na Santa Sé. Isto nunca havia acontecido antes. Agora, os próprios embaixadores americanos nos dizem agora: o relacionamento entre o Vaticano e os Estados Unidos é extraordinariamente importante. Eles dizem,
É do interesse nacional dos Estados Unidos da América manter fortes relações diplomáticas com o Vaticano. Através deste relacionamento que os próprios americanos estão buscando com o Vaticano, os Estados Unidos da América impelirão o mundo a agir em defesa dos interesses do papado. Essa é a verdade. Sim. Agora, qual seria a estratégia que o papado usaria na América para restaurar a sua autoridade, a sua supremacia? Vemos aqui, a Campanha Católica pela América, a CCA, foi fundada em 1991 com a missão de, escute bem, ativar os cidadãos americanos católicos, aumentar a influência eleitoral católica na formulação de estatutos e chamar a atenção pública para a riqueza e beleza dos ensinos católicos. Bem, meus queridos irmãos, esta campanha católica pela América, que foi fundada já há algum tempo, há alguns anos, tem uma missão na América: restabelecer a influência papal nesta nação que parece cordeiro, mas que um dia vai falar como o dragão. Eles dizem, é ativar os cidadãos católicos americanos na formulação de estatutos e chamar a atenção pública para a beleza dos ensinamentos católicos. Isso é interessante. Beleza dos ensinamentos católicos. Mais um texto. Este jesuíta católico, Boyd Barrett, no seu livro, diz o seguinte: a presente fase da ação católica é animar os católicos a se lançarem na política. Está aí uma das estratégias que a primeira besta, Roma, está usando na América para restabelecer sua influência, preparando-se assim para o golpe final, é lançando católicos na política. Sim. Lançando católicos leigos na política. Sim, amados. Vemos aqui, ele diz, é necessário que nossas autoridades públicas percebam que nós somos uma potente corporação de cidadãos sob a bandeira da Igreja Católica. Uma potente, poderosa corporação de políticos americanos sob a bandeira da Igreja Católica. Qual é o objetivo que eles têm lá? Influenciar as leis públicas. Sim, influenciar as leis públicas para que sejam parecidas com os ensinamentos católicos. Levar a América, que parece cordeiro, a falar como dragão. Mais uma passagem. São palavras de Richard Neuhaus, que foi um ministro luterano, mas se converteu ao catolicismo na América. Ele falou o seguinte: nós, católicos, estamos aqui na América a fim de mudar a maneira como as coisas têm sido feitas por tanto tempo na América. Estão na América para quê? Mudar as coisas que durante muito tempo têm sido feitas na América. E uma das coisas, a liberdade civil e a liberdade religiosa. Tudo que a primeira besta mais detesta. Continua. Os católicos têm uma responsabilidade distinta, porque somos muitos e temos uma missão. De fato, são muitos. Vocês já pararam para pesquisar quantos católicos, pessoas sinceras, católicas, existem na América hoje? São muitos. São muitos, amados irmãos. Eles, de fato, estão trabalhando para tornar a América protestante num país católico que adota princípios católicos. Mais uma passagem. Esta é de Thomas Melody, embaixador do Vaticano, de 1989 a 1993. Ele falou: os leigos católicos têm a obrigação, estão percebendo? Tem o quê? A obrigação de fazer uma campanha para incorporar os ensinos básicos do catolicismo nas leis legislativas, nas leis institucionais e legais, nas tradições e leis do país. O que este homem, embaixador dos Estados Unidos da América no Vaticano, falou? Que os leigos políticos católicos têm a obrigação de incorporar os ensinos básicos do catolicismo nas leis do país, nas tradições do país. Continuam. Os membros
deverão ser ativos no processo eleitoral, nos níveis locais, estaduais e federais. Para quê? Escolherem líderes políticos, governadores, presidentes, sim, católicos, que apoiam os ensinos e princípios católicos. Continuam. A influência deles deveria ser no sentido de influenciar as leis públicas de forma que estejam o mais próximo possível dos ensinamentos católicos. Meus queridos irmãos, não sei se vocês compreenderam os planos que a primeira besta do Apocalipse 13 tem sobre a segunda besta do capítulo 13, com vista a restaurar a supremacia perdida. Não sei se vocês compreenderam. Quero ler esta passagem aqui, da grande encíclica do Papa Leão XIII. Ele diz: antes de tudo, é dever de todos os católicos dignos do nome e ansiosos para serem conhecidos como os mais amorosos filhos da Igreja, empenharem-se em trazer de volta toda a sociedade civil ao modelo e à forma de cristianismo que nós representamos. O que foi que ele disse? Que é dever de todo católico digno do nome e ansioso para ser conhecido como o amoroso filho da Igreja, empenhar-se em trazer de volta toda a sociedade civil na América e no mundo, toda a sociedade civil ao modelo de cristianismo que o catolicismo representa. Queridos irmãos, isso nos diz alguma coisa? Apocalipse capítulo 13, verso 14 nos diz que a América seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta. Que sinais lhe foi dado executar diante da besta? A grandeza da América, sim. O poder da América, sim. Vai seduzir outras nações. Vai seduzir outras nações. Vai cativar outras nações a imitarem seu exemplo. Fazendo o quê? Dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta. Mas a que besta? Aquela que ferida a espada sobreviveu. A América vai ser a primeira a formar uma imagem à besta. E as outras nações da terra vão seguir o exemplo, formando imagens da besta também. Mas que besta? Aquela besta que sobreviveu, que em 1999 teve de volta o seu estado. O que é a imagem da besta? Não é uma estátua na ONU. Imagem da besta é um conjunto de princípios que os Estados Unidos da América e as outras nações que serão seduzidas implementarão, imitando, copiando os princípios da primeira besta, os princípios de Roma. Então, quais são os princípios de Roma? Temos que saber isso primeiro. Qual é a imagem da besta que os Estados Unidos da América vão formar? Quais são os princípios da primeira besta que a segunda besta vai introduzir? Está claro? Vemos aqui no Syllabus of Errors do Papa Pio XI. Escute muito bem aqui. Que estes são os princípios. É a imagem. É o caráter de Roma. Primeiro, ninguém é livre para seguir e professar aquela religião que, guiado pela luz da razão, ele deve considerar verdadeira. Nenhum indivíduo fora da Igreja Católica tem qualquer esperança de salvação. Agora veja este princípio. 3. A Igreja não pode ser separada do Estado, nem o Estado da Igreja. Este é um princípio papal que a América rejeitou na sua primeira emenda. Vimos a primeira emenda no estudo passado. E agora, queridos irmãos, pasmem, que a América está começando a adotar este princípio. Separação entre Igreja e Estado. Trazendo assim a religião para o Estado. Sim, a religião para o Estado. E como consequência de uma religião estatal, sim, os princípios papais facilmente serão adotados, assim como aconteceu na Idade Média. Vemos aqui, Santorum, que é um político americano, diz que quase vomitou depois de ler o discurso de John Kennedy sobre separação entre Igreja e Estado. Não acredito em uma América onde a separação entre Igreja e Estado seja absoluta, disse ele.
A ideia de que a igreja não pode ter influência ou envolvimento no funcionamento do Estado é absolutamente antitética aos objetivos e visão de nosso país. Mas este é um princípio católico romano. A América sempre separou igreja e Estado, queridos irmãos. Mas eles querem trazer de volta isso, formando o quê? A imagem, a cópia dos princípios da primeira besta. Outra aqui. Boebert, que é uma política americana, diz que está cansada da separação entre igreja e Estado. Princípio papal. Ela diz, a igreja deveria dirigir o governo. Queridos, a igreja dirigindo o governo não é nada mais e nada menos que voltar-se à Idade Média, quando Roma dirigia os reis da terra. É dito, a deputada Lauren Boebert diz que está cansada da longa separação entre igreja e Estado nos Estados Unidos da América, acrescentando que acredita que a igreja deve dirigir o governo. Ela diz, estou cansada dessa separação entre igreja e lixo estatal. Isso não está na Constituição. Não está mesmo. Não está mesmo. Claro que está. Lemos aqui a primeira emenda. Ela diz, a razão de termos tantos regulamentos exagerados é porque a igreja obedeceu, disse ela. A igreja deve dirigir o governo. O governo não deve dirigir a igreja. Não foi assim que nossos pais fundadores pretendiam. Será verdade o que ela está dizendo? Não. Não. Este é um princípio papal. Unir igreja e Estado. Mais cedo ou mais tarde vai acontecer na América. Imitando, formando uma imagem da primeira besta. O contexto aqui é adoração. Outro princípio importante. Neste livro aqui é dito, a igreja católica tem o direito de usar a força e fruir o poder temporal, direta ou indiretamente. Princípio papal. Usar a força, usar o poder civil para perseguir o dissidente. Lemos aqui mais uma. Neste livro, a Igreja Católica, o Renascimento e o Protestantismo. Quando desafiada pela heresia, ela, a Igreja, não se satisfaz com a persuasão. Ela recorre à força, ao castigo corporal, à tortura. Ela cria tribunais semelhantes aos da Inquisição. Ela busca as leis do Estado para o seu auxílio. Se necessário, ela promove cruzadas ou a guerra religiosa. Princípio papal. Não se satisfaz com a persuasão. Ela recorre à força, castigo corporal, à tortura. Se necessário, cria cruzadas ou a guerra religiosa. Isso vai acontecer na América, mais cedo ou mais tarde, formando assim os princípios, atitudes, imagem, o caráter da primeira besta, Roma. Queridos irmãos, Apocalipse capítulo 13, verso 15. E lhe foi dado comunicar fôlego. A imagem da besta significa que os Estados Unidos da América, sim, vai dar fôlego, vai dar vida a esses princípios que formam a imagem da besta, sim. Para que não só a imagem falasse, então não será uma estátua. É um princípio. E como é que os princípios falam? Através das leis. Sim, através das leis. Para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta, quantos não adorassem esses princípios, quantos não seguissem, aplaudissem e vivessem de acordo com esses princípios. Está claro isto? A imagem da besta é um conjunto de ações, atitudes que a América vai tomar imitando a primeira besta. E isto vai trazer consequências para aqueles que serão fiéis à verdade de Deus. Sim. Apocalipse capítulo 12, verso 17, nos diz algo muito importante. Eu não coloquei aqui. Estamos terminando. 12, verso 17 diz, e o dragão irou-se contra a mulher, aquela mulher que se refugiou na América. Sim, ele foi atrás da igreja, lá na América. E saiu para guerrear contra o restante da sua descendência, contra o remanescente.
Então existe um remanescente no mundo. Existe um remanescente na América. Mas quais são esses? Os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. São esses que vão sofrer consequências quando a América estabelecer a imagem da besta. Veremos nos próximos estudos. Mas isto não é para nos assustar. Estamos caminhando para o fim. E é momento de, acima de tudo, nos entregarmos a Cristo, vivendo de acordo com a sua palavra. Sermos o povo remanescente que obedece aos mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus Cristo. Você quer ser um deles? Quer ser o povo remanescente que obterá vitória nos últimos dias? Se essa é a sua vontade, venha comigo nesta oração. Obrigado, Pai, por mais um estudo precioso dos eventos finais, das profecias bíblicas. Nós queremos estar do seu lado. Queremos ser o povo remanescente que, por tua graça, obedece os mandamentos e mantém-se fiel a ti. Continue, Senhor Deus, nos amparando nesta jornada espiritual, nesta batalha espiritual. Sela-nos, Senhor, e prepara-nos para o fim. Oro pelo meu amigo que está estudando esta série preciosa das profecias. Que o Senhor possa abrir sua mente, fazê-lo compreender ainda mais os eventos finais, compreender ainda mais a sua vontade. E que o Senhor possa o salvar, que o Senhor possa o ajudar em todas as suas lutas e batalhas. Eis que entrego tudo nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. O vejo no próximo episódio aqui no nosso canal. Até lá.